Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma outra lei que o Bert Hellinger trouxe pra gente, para observarmos as nossas relações, que é a lei da hierarquia ou ordem, ou até mesmo ordem hierárquica. Você já deve ter ouvido falar de hierarquia aí nos locais de trabalho, nos regimes de governo, como monarquia, né? Enfim, patentes de serviço militar. É mais ou menos isso, né? Só para a gente lembrar que existe uma ordem. Mas no sistema, como se dá essa ordem? Como que a gente consegue organizar as pessoas, posicioná-las através da sua ordem hierárquica? O Bert observou que a ordem hierárquica no sistema familiar se dá pelo tempo de chegada, ou seja, os mais velhos chegaram primeiro, então eles têm um posicionamento de maiores perante aqueles que vão chegando depois. Assim, nós temos nossos tataravós, tetravós, bisavós, avós, pais e a gente. Logo depois, aqueles nossos descendentes, nossos filhos e netos e assim sucessivamente. O Bert diz que quem chegou primeiro é maior e, portanto, dá. Aquele que chegou depois é menor e, portanto, toma. Como uma cachoeira cujo fluxo de água vai caindo nos poços que vêm depois, sabe? Aquela água vai jorrando e o poço que vem depois vai recebendo e entregando para o próximo. Você pode estar se perguntando, então, no caso de quem não tem filhos, ou quem adotou filhos, ou quem ficou sem se casar, tudo bem, tá tudo certo. Você vai entregar aquilo que você recebeu dos seus pais para os seus sobrinhos, para os seus alunos, clientes, subordinados, filhos adotivos, causas às quais vocês se conectam, com quem você trabalha, etc. Nem sempre é necessário ter filhos para passar adiante o que recebemos. O que importa é passar. Também concerne a ordem hierárquica que nós recebamos dos nossos pais para entregar para os outros. Mas nós só conseguimos trocar e entregar quando nós nos portamos como grandes. Nós só conseguimos ser pequenos, de fato, perante os nossos pais e aqueles que vieram antes. Na vida, então, nós seguimos como adultos. Isso quer dizer que somente adultos ganham dinheiro, somente adultos têm relacionamento de casal. E é muito comum vermos nas constelações familiares pessoas que estão com alguma dinâmica, com alguma complicação lá com seus pais, algum emaranhamento, não arrumarem um parceiro ou parceira conjugal, não terem condições de sustentar um dinheiro, por exemplo. Já constelei uma pessoa que não ficava com dinheiro, porque tinha uma crença e uma exigência muito grande com a própria mãe. É muito comum nós, filhos adotivos, termos problemas nos relacionamentos de toda a ordem, porque não observamos a hierarquia do nosso pai e da nossa mãe. Quer ver um exemplo? Pessoas que têm problemas com o chefe, né, com a autoridade, são pessoas que têm que olhar para a autoridade, para a hierarquia do seu papai e de sua mamãe aí. A hierarquia também nos mostra que nós, quando pequenos perante os nossos pais, recebendo deles, conseguimos administrar, né, com maior traquejo, com maior respeito e autoridade, as nossas relações com os nossos filhos. Nunca é isento, livre de situações, porque criança, né, também é ser humano e nós também temos que aprender a lidar com elas. Mas fica muito mais leve e harmônico quando cada um está no seu lugar. A criança cujos pais não observam o relacionamento com seus próprios pais, né, acaba mostrando, como naquela expressão, com quantos paus se faz uma canoa. Ela não respeita, ela não obedece, ela não atende os comandos, né? É como se ela fosse grande, na verdade ela é grande. É muito comum também mães ou pais que não tomaram seus próprios pais quererem dos filhos aquilo que eles deviam pegar, como eu já disse antes. Por exemplo, um carinho, um afeto, um afago. Ele se recusa a se dobrar, a se curvar, a fazer uma reverência aos pais. Mas ele quer isso dos filhos. E isso é muito pesado para os filhos. Muitas vezes esses filhos chegam até a adoecer gravemente por conta disso.
E aí as pessoas chegam às constelações familiares com essas queixas, com essas questões para serem vistas através do método. Eu vou deixar um vídeo também para vocês falando sobre o que é uma constelação familiar, para vocês entenderem então a aplicação dessas leis na hora da gente fazer, facilitar aí essa constelação. É muito comum também, através da lei, né, da hierarquia, nós percebemos como que nós estamos também com o nosso cliente, com a pessoa que trabalha conosco. Às vezes estamos muito arrogantes, né? Às vezes estamos numa posição maior do que deveríamos, talvez porque não aceitamos receber lá atrás. Mas aí você deve estar se perguntando, mas Aline, e as mães que são narcisistas? E as mães que são esquizofrênicas? E as mães que são disfuncionais de uma maneira geral? Ou os pais, né? A dor existe, eu não estou aqui para tirar a legitimidade da dor de ninguém. Só que ela precisa ser vista, né? Essa dor precisa ser vista e cuidada por nós mesmos que já somos adultos. Ficar na criança que está ainda com queixume, ainda exigindo que a vida seja diferente do que foi, não vai ajudar em nada. Eu mesmo saí dessa questão do trauma da adoção, olhando para as minhas questões com coragem. A gente precisa de coragem, porque mexer nisso tudo realmente é como você tá varrendo lá uma casa, tá dando faxina e aquilo tudo que nos serve, aquilo tudo que ficou guardado ou empurrado para debaixo do tapete e vindo à tona. Uma hora a gente tem que limpar de verdade aquilo lá. O que a gente faz então, como eu estava falando? A gente olha para a vida que eles deram. A gente fica com isso, pois foi só através do sim que eles disseram nós conseguimos chegar aqui, né? Foi porque um dia um disse para o outro, a mulher disse para o homem sim, e o homem também, né, concordou, nós podemos ser feitos. Aqui não tem nenhuma criança. Todos nós viemos de um homem e uma mulher, ainda não existe uma outra possibilidade, ainda que seja de ovo doação, ainda que seja, né, de qualquer tipo de fertilização, precisamos de um homem e de uma mulher que disseram sim. Olhando para isso, a gente já entende a vida como grande. A gente também pode observar que os nossos pais, né, com todos esses problemas, foram crianças, que eles já foram pequenos perante seus pais. Os nossos pais podem ter apanhado, podem ter sofrido, podem ter se afastado, podem ter tido os próprios pais como mortos quando eles estavam em eternidade, então eles não estão disponíveis para nos dar nada mais do que eles conseguem fazer. Olhando para esses pais e entendendo que eles são os pais perfeitos para nós, com todos os seus defeitos que eles trazem de homem e mulher, a gente consegue fluir melhor também com os nossos filhos, porque nós entendemos que nós somos imperfeitos. Não existem homens e mulheres aí imaculados, né? Todos nós temos nossas questões a serem trabalhadas. É só assim que a gente consegue vê-los como grandes, na grandeza que é gerar a vida, né? Gerar a nossa vida. Ah, outra coisa, eu já ia esquecendo de dizer. Entre os irmãos também existe uma ordem hierárquica. Do mais velho para o mais novo, qual é o seu lugar? É importante observar também os irmãos que não viveram, tá? Abortos também são contados. Então, se você é o segundo filho, mas existiu um antes de você que não seguiu vivo, é preciso olhar para ele. Isso também tem efeito, segundo a filosofia sistêmica, naqueles irmãos que vêm depois, principalmente. Às vezes a gente se sente um pouco desajustado, um pouco fora do lugar, justamente porque esses irmãos não são vistos e às vezes nós estamos ocupando o lugar deles no sistema. Eu espero que com esse vídeo vocês possam ter um pouquinho de mais clareza sobre o quão importante é respeitar a ordem hierárquica no sistema familiar. Ficar no seu lugar, por exemplo, se você é pai, no seu lugar de grande com o seu filho, mas aí você só consegue novamente ficando pequeno lá atrás. Se não estiver conseguindo, se não estiver dando conta, procure terapia, procure ler um pouco mais dessa filosofia tão maravilhosa que me libertou. E a muitas outras pessoas. Eu trabalho com constelações familiares online também, se vocês precisarem de ajuda, tem meus contatos aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu tenho uma página no Instagram onde eu faço bastante comentários e posts sobre isso tudo. E eu espero que vocês daí possam já observar como é que vocês têm se comportado na vida. Qual é o seu lugar
né, na vida? Será que você observa essas posições no seu sistema familiar? Se quiserem saber um pouco mais sobre hierarquia, deixem aqui suas perguntas e eu gravo um novo vídeo para vocês, tá? Fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau!